Bom dia, irmãos. Obrigado por participarem mais uma vez do nosso culto online, que nós estamos muito felizes, que realmente é o nosso último culto, pelo menos nesse momento, totalmente virtual, porque semana que vem nós vamos já estar presencial, mas vamos continuar passando o culto pelo Facebook, pelo YouTube. Mas antes de eu passar mais informações, o pastor Samuel também tem um recado muito importante sobre essa nossa volta presencial. Graça e paz, amados, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa igreja como um todo. Irmãos, estamos trabalhando com muito esforço, com muito carinho e com muita dedicação para a nossa volta, ok? E até agora estamos caminhando justamente com a equipe de louvor, logística, mídia, som, tá? E toda a equipe que está enfocada nessa nossa volta, para dia 25 de outubro, tá? Guarde essa data, nós vamos continuar fazendo uns tutoriais, né? Para ensinar o pessoal como fazer a inscrição, quem pode participar, vocês já sabem, né? Nós já passamos o nosso protocolo, ok? E vamos lutar assim para a gente ir voltando a termos a nossa presença aqui, né, na igreja, no nosso culto presencial, ok? Então peço vocês continuem orando, que Deus continue a nos capacitar sempre para tomar decisões responsáveis, coerentes, né, sempre guiadas pela mão de Deus e fazendo o melhor para a nossa igreja, ok? Deus abençoe. Obrigado, pastor. Como ele falou, vamos realmente estar voltando com toda a segurança, com toda a prudência. E existem algumas coisas que nós precisamos fazer. Uma delas é se cadastrar. Então tá passando o link aqui e um QR Code, se você quiser poder acessar, para que você se cadastre e se inscreva para poder vir ao culto. Isso vai ter que ser feito toda a semana, tá? Então toda semana nós vamos ter um link novo. Por quê? Porque nós vamos ter esse controle na entrada, ok? E também você também siga vamos passar durante a semana todos os protocolos que você precisa seguir, trazer máscara, vai ter álcool em gel em abundância aqui na igreja, então esteja atento a isso. Mas se você pode vir, não deixe de vir, porque vai ser um momento realmente muito bom estarmos depois de muitos meses juntos novamente aqui no templo, ok? Infelizmente, como as crianças não podem vir, então o Ministério Kids, esse mês, ainda semana que vem, dia 24, vai fazer um drive-thru para que você, pai, possa vir aqui e retirar um presente surpresa para as crianças. Vai ser sábado à tarde, o pessoal da equipe ainda está definindo os horários, mas fique atento nas nossas redes sociais que nós vamos informar o horário que você vai poder vir e retirar esse presentinho para o seu filho, para a sua filha, para o seu sobrinho, ok? Acampamento. Então, se Deus assim permitir, o ano que vem nós queremos estar na Maricota. Graças a Deus a pandemia está sendo flexibilizada, toda a situação está se controlando e vamos orar para que isso continue. E se isso continuar, nós vamos poder estar lá no Maricota. E se você tem a intenção de ir, fale com o Reinaldo ou com o Caco. Lembrando que as vagas são limitadas, porque precisamos ter todo esse controle. Então, fale logo com eles, tire toda a sua dúvida, para que realmente você possa estar participando com a gente nesse momento, que com certeza vai ser muito bom. E aniversariantes, nós temos 3 aniversariantes amanhã, a dona Minervina, carinhosamente chamada de Tia Vina, a Risoleide e a Tati Jurras, esposa do Bruno, mãe do Gabrielzinha. E dia 24 temos 2 aniversariantes também, o Genilson, nosso líder de louvor, e a Vanessa Luana. Então, cumprimente-os, lembra de mandar um parabéns, um WhatsApp, que eles vão realmente ficar bem felizes. Então, obrigado. Agora fiquem com uma música e depois com a pregação do pastor Samuel. Um bom domingo e uma boa semana a todos.
Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor, mais uma vez, mais um domingo, mais um tempo que nos toca ainda estarmos no nosso culto virtual. Oramos, como já dizemos, para que sempre possamos caminhar para a nossa volta, o nosso culto presencial, e peço que você continue sempre atento, às nossas informações, e qualquer dúvida pode, por favor, entrar em contato comigo e a gente vai conversando. Pessoal, nós estamos continuando com a nossa exposição do livro da carta, especificamente de Paulo aos Colossenses, e eu não quero me estender muito na introdução, mas eu gostaria de falar para vocês sobre o nosso tema. O nome do nosso tema hoje, especificamente, vamos continuar tratando o capítulo 1, estamos na 8ª parte aí dos estudos de Colossenses, para lidarmos versículo a versículo a importância sobre o entendimento dessa carta. Estamos na nossa exposição, como já disse, da carta aos Colossenses, carta do apóstolo Paulo, e continuamos vendo a maneira que Paulo vai ensinar para esses cristãos. E nós falávamos semana passada especificamente sobre o hino, o hino por meio do qual Paulo vai se referir ou vai tratar ou lidar com os colossenses. Paulo lembra, nós falamos de um hino que fazia muito sentido enquanto a maneira que os colossos deviam enxergar a pessoa de Cristo. Então, semana passada nós falávamos sobre que Cristo é a imagem, a representação plena da imagem de Deus. E que isso tem um pleno significado, porque nós falávamos que esse entendimento seria claro para a vida dos colossos, enquanto a representatividade de eles serem cristãos. Quando um cristão é chamado a viver conforme a imagem de Cristo, ele está também sendo ou se tornando um representante do governo de Cristo sobre a sua vida e sobre a realidade que lhe toca viver. Nós entendíamos de que imagem quer dizer não simplesmente uma representatividade, sino quer dizer também domínio. Então, quando Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, isso tem um significado. E nós vamos lidar com isso hoje e também falar um pouco que tipo de implicação prática isso tem para a nossa vida. Nós falávamos também e também lidávamos com a questão de que Cristo, além de ser a imagem de Deus, a representação do Deus vivo, Cristo é o primogênito sobre toda a criação. E a palavra primogênito, pessoal, quer dizer muito. E uma coisa que nós temos que lidar constantemente quando falamos sobre a palavra primogênito é especificamente o significado que ele tinha para os judeus. Porque todo esse significado do Antigo Testamento que vai fazer sentido na hora que Paulo vai ensinar sobre a primogenitura. E qual que era esse significado? O significado de que aquele que vem primeiro, ele tende a herdar todas as coisas. Como o caso de Jacó e Esaú, você vai se lembrar muito bem da história de irmãos que trocaram até a sua primogenitura. Por quê? Jacó era, doido para receber as bênçãos da primogenitura. E Esaú, de fato, abriu mão disso porque para ele não tinha tanto significado. Mas quando a Cristo se atribui essa palavra primogenitura, não quer dizer simplesmente que é o primeiro a nascer, tá? Mesmo porque Jesus ele não foi criado, ok? Ele é gerado, mas gerado de uma coisa pré-existente, como é o Espírito Santo, e ele é o exemplo claro do Deus vivo. Se você quiser anotar 3 palavras que a gente vai lidar nesse texto, e nós vamos lidar hoje especificamente, que vão caracterizar Cristo, é a palavra imagem, que nós já lidamos semana passada. Hoje eu quero lidar um pouco mais com essa palavra primogênito, tá? E lá no verso 20, tá? Nós vamos ler hoje do verso 16 até o verso 20, a palavra reconciliação. Porque se o texto de Colossenses, nessa parte, está falando da natureza específica de Cristo, ele está falando das 3 coisas que caracterizam a obra de Cristo Jesus. Primeiro, que ele é a imagem de Deus, ok? Isso representa a Deus e mostra o reino de Deus sobre os homens.
Ele é o primogênito, então ele tem primogenitura e herda todas as coisas, ele está acima de tudo. E a terceira questão é a reconciliação. Mas antes de continuar, eu gostaria que você abaixe a sua cabeça, feche seus olhos e nós vamos orar ao Senhor, ok? Oremos. Amado Deus e Pai, nós te louvamos especificamente, Senhor, nesse momento que iremos ler a Tua Palavra. Pedimos, Senhor, que nosso pensamento, a nossa vontade, os nossos desejos estejam submetidos à Tua Palavra, aquilo que o Senhor está dizendo, e que nós possamos, Senhor, ser direcionados à compreensão clara de quem Cristo é para nós. E entendendo quem Cristo é para nós, que isso possa redundar, Senhor, em ação, em mudança de vida, que mais representa a Tua imagem do que a nossa imagem pecaminosa. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 1, verso 16. Nós vamos continuar com a questão de que Cristo é o primogênito sobre toda a criação. Vai terminar dessa maneira o verso 15 do capítulo 1 e começa o verso 16. Colossenses 1,16 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Isso é algo, pessoal, que nós devemos prestar muita atenção. Um dos maiores ensinos contra os quais Paulo vai ensinar aos colossos é contra o culto e adoração de anjos, tá? Adoração de musas, adoração de semideuses, contra a luta de intercessão de anjos ou santos, né? Que naquela época, no lugar onde os colossos se desenvolviam, era muito comum. Você tem que se lembrar que os colossenses, eles vinham dentro de uma cultura helênica, cultura grega, mas ao mesmo tempo cheia de misticismo. Parece um tanto quanto a nossa cultura brasileira, que muitas vezes as pessoas, elas sempre acabam buscando algum intercessor. Aquela questão, por exemplo, vou orar para o anjo tal, para que ele possa me cobrir nesse aspecto específico. Ou ao santo tal, para que esse santo possa, de fato, abençoar o que estou fazendo. Então você percebe que quando a gente faz uma comparação entre como eram as coisas antes e como é hoje, nada há novo, né, debaixo do céu, debaixo do sol, né? As pessoas, elas vêm trazendo sempre esses resquícios da natureza mística, né? As crenças místicas. Os colossos, eles estavam de alguma maneira misturando os poderes místicos com o cristianismo. Eles estavam, como eu disse, guiados pelo ensino dos filósofos daquela época, sendo ensinados de que Jesus era meramente um homem e que para você se achegar a Deus, você precisa de um intercessor. E esses intercessores se encaixavam justamente aqui, em seres espirituais, seres que de alguma outra maneira estão mais próximos de Deus. E nós sabemos que nada disso é novo, e esse pensamento existe ainda hoje. E existem cristãos que pensam que há pessoas que estão mais próximas de Deus. Eu mesmo cheguei a receber algumas ligações em algum momento da minha vida sobre pessoas falando para mim: nossa, pastor, já que o senhor está mais tempo na presença de Deus, parece que o senhor é mais espiritual, o senhor não pode orar por mim para que tal coisa possa ser abençoada, coisa que estou fazendo? É aquela mentalidade, gente, que a gente coloca a nossa esperança em qualquer outro lugar, menos naquele que já nos deu a plenitude e dá capacidade para nos relacionarmos com Deus. O mau entendimento do que Cristo fez por nós é o que nos faz pensar de que nós precisamos sempre de um intercessor, de um sacerdote, de um pastor, de um rabino, de um santo, de um anjo, de um espírito, né? Quantas vezes você já não ouviu seus familiares falando: vou orar para o meu papai, ou meu avô, ou a minha tia, ou a minha mamãe que está no céu, para ela interceder por mim? Esses pensamentos, gente, são pensamentos místicos que nós cristãos devemos estar alheios.
Por quê? Porque se nós entendermos quem Cristo é e o que Ele fez por nós, gente, essa não deve ser nem sequer uma maneira cristã de se pensar. Muitas vezes, a Bíblia fala sim, de que os anjos protegem aos filhos de Deus. E isso de fato nós podemos ver em vários salmos, em várias partes da Bíblia. Porém, essa proteção não vem desses seres, ou pelo poder independente que eles têm de Deus. Na verdade, o cuidado que vem da parte desses anjos por nós ou para nós é por conta do poder e o cuidado de Deus para com seus filhos. E não porque eles são independentes de Deus ou eles vão interceder por nós para que alguma coisa aconteça no nosso favor. Então, toda vez que nós colocamos a nossa esperança em alguma outra coisa, até na nossa intercessão com Deus, nós estamos idolatrando aquela coisa. Estamos dando um poder, atribuindo a isto ou a aquilo um valor que aquilo não tem. Porque quando falamos de que Cristo é o primogênito sobre toda a criação, eu quero que você continue lendo o verso 16. Porque diz que em Cristo foi criada todas as coisas. Olha, as que estão nos céus e as que estão na terra. As coisas visíveis e as invisíveis, todas estão submetidas a Ele. Tanto poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Interessante, vamos lá pensar que em tudo que Deus faz, Ele faz com o intuito de mostrar o seu poder, o seu cuidado. Só que Ele pode sim usar o pastor para mostrar esse cuidado, pode usar até anjos para proteger você em algum lugar no momento da sua vida. Mas toda vez que nós confiamos em qualquer tipo de poder, vou repetir aqui, que não seja o de Cristo, nós estamos colocando a nossa fé em outro lugar. E ao fazermos isso, estamos desprezando o significado de Jesus. Por que será que Paulo disse isso para os colossos? Simplesmente porque eles estavam sendo guiados e ensinados por pessoas naquela época de que Cristo era um homem, alguém bom, que fez uma coisa boa, mas que como Ele não era Deus, então Ele não tinha como atender às nossas questões. Então nós precisamos sim de intercessores ou intermediários que possam fazer isso. Isso eles faziam sempre com o intuito, aqueles filósofos que ensinavam isto, ou os místicos, para eles ganharem certa atenção. Porque quem você acha que seria o intercessor desses cristãos? Com certeza os mestres que ensinavam esse tipo de doutrina. Por isso Paulo, ele se coloca contrário àquilo e ele ensina que Jesus tem duas fases, vamos dizer assim. Porque Paulo vai colocar Jesus como Criador. E é isso que nós acabamos de ler, o verso 16. Até o verso 17 ele vai falar, que Ele é o Criador das coisas visíveis e invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes e autoridades, todas as coisas foram criadas por meio dEle, por Ele e para Ele. Cristo é o único mediador entre todos os homens. E Ele é o único que pode trazer a possibilidade de nos relacionarmos com Deus como Pai. Aqui que eu quero explicar o que significa a obra de Cristo. Quando Cristo veio ao mundo, Ele se tornou homem, morreu na cruz. E quando Ele morre na cruz, gente, Ele não só limpa os nossos pecados, Ele não só carrega com a culpa do pecado, sino que Ele abre a porta para que nós possamos nos relacionar com esse único e verdadeiro Deus, sem mais a necessidade de um intercessor, porque agora o mesmo Deus habita em meio de nós e nós podemos nos relacionar com Ele. Claro que temos os resquícios do pecado habitando em nós por conta da carne, porém agora Cristo habita no meu coração e eu tenho a possibilidade de viver e ser guiado por Deus. Esse é o significado que Paulo está querendo trazer. Cristo é o único mediador entre todos os homens. Depois de Paulo esclarecer que não existe outro mediador e não existe nenhum outro em que possamos colocar a nossa esperança,
Paulo vai fazer uma pequena transição. Eu gostaria que você olhe para o verso 17. Ele diz assim: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Gente, quando tudo subsiste em Cristo, quer dizer que até aqueles anjos, até aqueles seres, tudo que foi criado, tanto no céu quanto na terra, tudo depende de Cristo. E como então é que a gente vai confiar em alguma coisa inferior a Cristo, a nossa vida? Podemos confiar em anjos, em santos, em conhecimento, inteligência, ou no nosso achismo. Mas tudo isso está submetido debaixo de Cristo. E toda vez que nós fazemos isso, pessoal, nós estamos rejeitando a obra que Cristo fez. Porque Cristo não simplesmente veio para me dar a vida eterna, coisa que está guardada em Jesus, sino a oportunidade de viver a vida que o ser humano deveria ter vivido se ele obedecesse a palavra e a vontade de Deus. A vida que Adão poderia ter. Então, toda vez que eu abro mão do conselho da palavra de Deus e esqueço de que em Cristo tudo subsiste, e que a Ele deve ser dada toda a glória, toda a honra, todo louvor e toda a adoração, com as minhas atitudes, com meus pensamentos, eu estou me esquecendo do que Cristo realmente fez. A primeira parte do hino nos fala sobre o Deus Todo-Poderoso, o Criador, só que a segunda parte aqui do verso 17 em diante, eu quero ler com vocês, vai nos falar sobre o Deus que é amor. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, verso 17, verso 18, ele é a cabeça do corpo. Interessante, quem que pensa no corpo? A cabeça. Quem que direciona todas as coisas? A cabeça. Então Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. E aqui vai ressaltar, e o princípio e primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Gente, Cristo até morreu para que aqueles que até tinham morrido estejam submetidos a Ele. Porque Cristo passou por todos os degraus de toda a criação. Ele se tornou homem, Ele sendo divino. Ele carregou o pecado, coisa que Ele nunca tinha praticado. Ele morreu, como todos nós, mas Ele ressuscitou para ter debaixo dos seus pés submetido tudo, toda a criação. E ao Ele ser primogênito, você vai se lembrar de que nós falávamos no começo que um primogênito hereda ou herda todas as coisas. E por quê? Veja lá o verso 19. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse a plenitude. O que é plenitude? A completude de tudo. Eu vou adiantar um pouco aqui, só para você entender qual era a necessidade de Deus, de Jesus fazer isso. Gente, em Cristo, nós encontramos a imagem e representação de Deus. O reino de Deus é estabelecido. Em Cristo, nós somos reconciliados com o Pai, para nós podermos agora, no relacionamento com Deus, ser guiados pela sua palavra e pelo caráter de Cristo. Só que vocês sabiam que até as pessoas do mundo, elas serão julgadas conforme o quê? O caráter de Cristo. Eles que rejeitaram o caráter de Cristo, qual que vai ser a pedra que vai pesar no dia do juízo? O caráter de Cristo. Os méritos da obra de Cristo, os méritos do caráter de Cristo. O que vai pesar também para os espíritos, para os anjos que se revelaram um dia e sendo filhos de Deus, porque assim são chamados os anjos na Bíblia, rejeitaram a sua natureza e correram atrás de outras coisas. Cristo e a sua fidelidade. Porque Cristo, Filipenses capítulo 2, diz, sendo Deus, não se apegou àquilo como coisa que devia talvez se apegar. Mas Ele abriu mão e se tornou homem. Para quê? Para ser fiel até a morte e morte de cruz.
Pessoal, até os espíritos, os anjos serão julgados um dia, porque Cristo tem a plenitude de todas as coisas. E elas vão ser julgados segundo a lei de Cristo. Por isso que quer dizer que em Cristo está a plenitude de tudo. Até a criação vai ser julgada por Cristo. Cristão vai ser julgado segundo o caráter de Cristo. Pessoa que não é de Deus vai ser julgado segundo o caráter de Cristo. E até os anjos serão julgados no tribunal de Cristo. Eu queria ler o verso 18 até o 20, para que nós vejamos um pouco do caráter do nosso Deus. Deus é todo-poderoso, Cristo é todo-poderoso. Deus é amor e Cristo é o exemplo desse amor. Verso 18 já disse, né? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio primogênito dentre os mortos, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse. E a palavra reconciliação, gente, não quer dizer simplesmente você reconciliar. Sempre a gente tem a ideia, né, de abraçar, de chamar para perto, de novo aglutinar tudo. Mas a ideia aqui é de fato de aglutinar, sim, mas para que tudo esteja debaixo de um padrão só. Todos vão ser julgados debaixo de um padrão, e é o padrão de Cristo, tanto as que estão na terra quanto estão nos céus, estabelecendo a paz. Quando é que a paz vai vir de fato, a paz plena? Quando nós e todas as coisas sejam julgadas por Deus. Porque aí já não vai ter pecado, porque aí já não vai ter a morte, porque aí os que rejeitam terão sido condenados, porque aqueles anjos que ainda hoje se manifestam contra a vontade e natureza de Deus, que são os demônios, eles também terão sido já julgados. Então vem a paz. Só que sabe que nós cristãos podemos ter essa paz ainda hoje, resquícios dessa paz? Se você reconhece a obra de Cristo e de que Ele comprou a sua vida, e não simplesmente te dando a salvação, sino para orientar a sua vida a você viver como a Ele lhe agrada, abrindo mão do seu trono, do trono do seu coração e permitindo que Ele se assente de fato e estabeleça o seu reino, você pode participar e sentir ou viver essa paz. Não existe nenhum tipo de neutralidade na vida de pessoas que vivem em rebelião contra Cristo, seja ou não um iníquo, tá bom? O que estou querendo dizer com isso? Existem cristãos que são salvos, que são, graças a Deus, resgatados do inferno e perdoados. Mas este tipo de pessoas, muitas vezes, deseja e quer fazer muito mais o que está no seu próprio coração, que de fato abraçar o que Cristo significa. Eu quero usar um exemplo aqui sobre a pizza, tá bom? Às vezes a gente tem a noção, não vou dizer dessa maneira, né? A gente não pensa assim, mas a gente considera e vive a vida dessa maneira. A gente pensa que a nossa vida é como uma pizza inteira. Só que essa pizza inteira está dividida em vários pedaços. O pedaço da minha saúde, o pedaço do meu dinheiro, o pedaço dos meus relacionamentos, o pedaço que está guardado para a igreja, o pedaço que está guardado para a família. E eu entendo que a palavra de Deus faz sentido só em algumas partes dessa pizza. Só que em algumas outras partes não faz tanto sentido. Então, a palavra de Deus faz sentido aqui, só que nessas outras partes não faz sentido. E eu particularmente considero que muitas vezes é uma falta de entendimento que acontece no nosso coração por falta de compreender quem Cristo é e quem nós somos uma vez que estamos nele.
Na fatia do uso do dinheiro, por exemplo, para dar uma aplicação aqui, o cristão tem de se dobrar diante da verdade bíblica e profunda de que todo o nosso dinheiro pertence a Deus. E para dar um exemplo, tá? Coloque agora só uma pizza, vamos dizer, de dinheiro que pertence a Deus. Não somente aquele dízimo que você separa. E cada centavo que deve ser gasto em honra a Deus, seja comprando comida, roupa, pagando aluguel ou levando a esposa para passear em Gramado, coloquei aqui, né? Mas o descrente não vê assim, ou até crentes não veem dessa maneira. Ele vê o dinheiro como uma prerrogativa sua, me pertence. E tarde ou cedo surgirá um conflito sobre o uso do dinheiro. Pessoal, quando você pensa que aquilo te pertence, o que você diz? Eu tenho direito. Só que eu tenho uma notícia para nós. Quando Cristo pagou um preço pela sua vida, Ele te comprou. O sangue dele, eu já disse isso, gente, tem valor. E foi uma moeda de troca para que você saísse da escravidão do pecado e agora se tornasse filho, servo de Deus. E toda vez que você abre mão dessa oportunidade de liberdade, de viver em Cristo e para Cristo, você está se pondo, eu disse isso semana passada, como inimigo de Deus. Deus não te coloca como inimigo, nós nos colocamos como inimigos. Então o chamado de Paulo é, gente, se você vai considerar sua vida como uma pizza, pode considerar, mas considere que Deus está em toda essa pizza. Deus não está apenas num pedaço. Você não pode dividir a sua vida em esferas onde Deus faz sentido e aqui não faz sentido, onde Ele é o rei, mas aqui me deixa reinar um pouco. O objetivo de Paulo em ensinar, né, aos colossos, né, é de fato ensiná-los a viver nada mais e nada menos do que como filhos de Deus. E como viviam ou deveriam de viver os filhos de Deus? Pense no relacionamento que Adão tinha com Deus no jardim do Éden. A palavra de Deus nos diz que Deus andava com o homem, caminhava com ele, quer dizer que batia um papo com ele. Deus direcionava a vida dele, Deus caminhava junto, eles submetiam a sua vontade, a vontade de Deus, e ele entendia o que devia ou não fazer. Esse relacionamento se quebrou por conta do pecado. Por conta do pecado, o homem continua lutando com seus próprios direitos, com suas vontades, com o que quer fazer, o jeito que quer, e abre mão do que Deus diz. Mas Cristo nos abriu a porta para a reconciliação, para que nós possamos nos voltar ao Pai e ter a mesma oportunidade, ainda pecadores, por graça, de sermos direcionados por Ele. Queria terminar aí, e só gostaria que você guardasse no seu coração esse hino. Tente decorá-lo, para entender o que Cristo significa, a obra que Ele fez. Porque agora em diante a gente vai lidar com as partes mais práticas da carta, onde Paulo vai desenvolver de fato o que estava acontecendo em problemas práticos na vida dos colossos. E pare para pensar até aqui o que o Senhor tem nos ensinado: que Ele é Deus, que a Cristo foi dada toda a plenitude, só que a nós, pela graça, ainda não judeus, gentios, nos foi dada a oportunidade de voltarmos a nos relacionar com o Pai, para vivermos uma vida que glorifica e representa a sua imagem. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez por esse momento. Obrigado porque podemos abrir a Tua Palavra. E quero te pedir de todo o coração, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja agindo na mente, no coração de cada irmão, de cada irmã. Uma coisa essencial, e é o reconhecimento de quem nós somos
e de quem Cristo é. Porque quando nós entendemos, Senhor, essa realidade, nós entendemos que a nossa vida não é uma vida independente, mas é uma vida totalmente dependente da Tua palavra, da Tua verdade, da Tua orientação, do Teu cuidado, enfim, Senhor, do Teu amor. Eu peço, Pai, que o Senhor continue nos orientando e que tudo que nós estamos aprendendo com a carta dos Colossenses possa ter, Senhor, frutos verdadeiros na nossa vida, frutos de caráter, frutos de atitude, pensamento e palavras que condizem muito mais com a Tua verdade do que com as nossas próprias verdades. Abençoe e guarda cada irmão, Senhor, que está no seu lar. Abençoa cada pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, Senhor, pelas mídias sociais. Continua, Senhor, nos guardando e nos encaminhando para a volta dos nossos cultos. E que em tudo isso, Pai, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo esteja conosco hoje e para tudo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Boa semana.